Rafael, chegou sua vez de falar com você, meu amigo, esse grande amigo que ligado a Niterói, lá no nosso, na Sociedade Espírita Fraternidade, do nosso querido Raul Teixeira. Um prazer revê-lo, Rafael, é sempre uma alegria muito grande. E Rafael tem uma experiência peculiar aqui entre nós todos, né? Porque Rafael está muito próximo do Raul, né? Conviveu com o Raul, convive com o Raul, e todos sabemos da proximidade de Raul e de Divaldo. Rafael, a gente quer saber aí, nós estamos homenageando Divaldo, você deve ter presenciado muitas situações, muitas ocorrências, muitos relatos do próprio Raul, referindo-se ao Divaldo, que naturalmente comungou contigo, dividiu contigo. É a sua vez, Rafael, de trazer aí a sua experiência, as suas palavras, o seu coração, na ligação entre esses dois médiuns tão queridos de todos nós, do Brasil afora e fora do Brasil. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço à Federação Espírita do Ceará, parabenizo aí pelo 20º Conesse e quero saudar a Jorge Godinho, quero saudar você, meu amigo Orson Peter Carrara, quero saudar Luciano Klein. Luciano Klein, a primeira vez que nós nos falamos pelo telefone, eu senti tanta simpatia, parecia que eu te conhecia, não desta vida, mas de outras vidas. Quero saudar Marcel Mariano, quero saudar Wesley Caldeira, quero te saudar, professor Severino Celestino, pelo seu dia, o Dia dos Professores, e também Luciano Klein, que eu sei que é professor. Meus amigos, vocês não sabem a importância de vocês para jovens como eu, para as juventudes espíritas do Brasil afora, porque nós assistimos vocês, nós aprendemos com as vossas palestras, com os vossos livros, e é pelos caminhos de vocês que nós trilhamos. Falar de Divaldo Pereira Franco, falar de Bezerra de Menezes, falar de José Raul Teixeira, é falar de homens que deixaram pegadas luminosas pelas quais nós pudéssemos seguir. E eu me lembro Luciano Klein, Orson Peter Carrara, que já conhece a nossa história, de um jovem com 17 anos de idade, um jovem suicida, um jovem que chegou a marcar o dia do seu suicídio. E eu me recordo de minha mãe me levando no psiquiatra, Luciano, e o psiquiatra, o nome dele era Quaresma, disse assim: ou você interna esse rapaz, ou eu não me responsabilizo mais. E foram dias muito difíceis, porque eu realmente dava muitos problemas, mas o fato é que eu conheci o Espiritismo. O fato é que eu conheci Jesus descrucificado pela proposta espírita. E parece que uma nova vida, um novo sopro de esperança veio até mim. Porque em homenagear o Espiritismo, Divaldo, Raul, eu penso que a forma mais gratificante de fazê-lo é lembrar de quantas vidas foram soerguidas, quantas esperanças foram renovadas, quantos brios, quantas almas que estavam na verdadeira sarjeta física e espiritual foram recuperadas para Jesus. Eu trabalhava à época no Banco do Brasil, passando talvez os dias mais difíceis que servem para o meu soerguimento, e o Banco do Brasil me transferiu para Niterói. Imagine, um jovem do interior vindo para uma cidade grande. E em Niterói eu conheci a Sociedade Espírita Fraternidade. Um senhor negro, 2 olhos verdes que parecem 2 esmeraldas, e que se tornou um grande pai para os meus dias. O nome dele é José Raul Teixeira. E José Raul Teixeira me ensinou muitas coisas. Seguir Jesus, seguir Kardec. E no pé do ouvido, Orson, ele me disse: meu filho, você precisa conhecer o Divaldo. Porque o Divaldo é o meu irmão mais velho. Hoje existe a Sociedade Espírita Fraternidade porque Dona Joana de Ângeles psicografou, porque eu era tímido, não pareço, mas era. Eu era inexperiente no início, mas Joana de Ângeles, vai, Raul, abre a sua casa espírita, abre uma casa espírita, que corações de outras épocas vão se juntar aos seus, e o ideal de Francisco vai se renovar, como se renovou em Salvador, na Bahia, na sua Niterói, e nós vamos atender os necessitados, aqueles que hoje vêm até nós pelo amor de Jesus. E surgiu a Sociedade Espírita Fraternidade, surgiu o nosso Remanso Fraterno, obra que hoje aí agasalha mais de 200 crianças, e Raul sempre me dizia: meu filho, mas você precisa ir ao Divaldo e assistir às palestras, e ler os livros, e conversar com Divaldo. E Divaldo vinha todos os anos no Rio de Janeiro e vinha particularmente em Niterói. E chegou o dia que eu conheceria Divaldo Pereira Franco por Raul Teixeira. Imaginem como é que ficou o meu coração. O coração eu não sabia se estava no peito ou se saía pela boca. Mas como eu tinha Raul próximo, eu falei, bom,
Eu vou ficar calmo, porque se o Raul tá perto, vai ficar tudo bem. E eu cheguei para Divaldo, a única coisa que eu consegui dizer foi o seguinte: Divaldo, eu te amo. E Divaldo, para me deixar mais calmo, me respondeu em inglês, com aquela jovialidade, com aquele sorriso, com aquela juventude que parecia que ele era mais jovem do que eu. Me too. E quando ele respondeu me too, eu simplesmente o abracei e disse: olha, você não sabe quantas vidas se soerguem pela sua presença, pelos livros de Joana de Ângeles, pelos livros de Manuel Viana de Carvalho, pelos livros de Bezerra de Menezes, de Amélia Rodrigues. Você não conhece a sua importância nas nossas vidas. E me tornei um amigo, ainda que distante, de Divaldo, sendo que todas as vezes que ele vinha no Rio de Janeiro, ele fazia um périplo, começando na segunda e indo até o domingo. Eu estava em todas as palestras. Fazia questão de me sentar e ficar ali, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, no gargarejo, porque ele falava e eu ia absorvendo, não só as palavras, Marcel, mas a vibração. Porque eu sinto que essa luminosidade, quem assiste às palestras do Divaldo, percebe essa luminosidade, percebe essa vibração. Eu sei, Orson, que eu saía das palestras meio que flutuando, se é que é possível me expressar dessa forma aqui agora, para que as pessoas possam entender o que é uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Dona Sueli Calda Schubert teve ensejo de escrever da plateia invisível, falando que nós vemos a plateia visível, mas que existem aqueles que estão do lado de lá. Existem os benfeitores atendendo os seus entes queridos, atendendo graves casos de obsessão. O fato é que eu fui me aproximando de Divaldo, escrevi para ele algumas vezes, comecei a frequentar o próprio encontro fraterno que ele fazia todos os anos. E se eu tenho algo para dizer para Divaldo Pereira Franco aqui agora, mais uma vez, ainda que a distância, é: eu te amo. Eu devo a minha vida ao Espiritismo, porque através do Espiritismo eu hoje trago brilho nos olhos, trago alegria de viver, trago vontade de falar de Jesus para os corações que ainda não compreendem Jesus. Trago a esperança de sair falando com outros jovens, falando com adultos, que os dias são de dificuldade, mas nós estamos aí no dealbar de uma nova era. Nós passamos pelos dias da noite mais escura, mas nós já vemos os primeiros raios da alvorada. Então, pensar em Divaldo Pereira Franco, como já foi dito por todos vocês, é pensar em alguém que nos dias mais difíceis saiu pelo Brasil afora, pegando estradas agrestes, estradas poeirentas, pegando aviões que sacolejavam, não eram os aviões que nós tínhamos hoje, falando muitas vezes em microfones, que você não sabia se o microfone funcionava ou se você tinha que expandir a voz, para que hoje nós tivéssemos o Espiritismo, para que hoje nós pudéssemos ter essa doutrina que nos consola, para que hoje nós vivêssemos uma pandemia e nós pudéssemos estar aqui numa noite de sexta-feira, lembrando desse arauto do Cristo, do Evangelho, mas com semblante de alegria, de esperança. Então, gratidão a Divaldo Pereira Franco. Gratidão a Bezerra de Menezes, porque, Luciano, Bezerra de Menezes, me permitam falar dessa forma, porque até os meus 18 anos eu fui católico. Fui quase um sacerdote católico. Bezerra de Menezes, nos rincões do nosso interior, é praticamente um santo. Porque as pessoas rezam para o nosso Jesus, para a Virgem Maria e para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está nas preces das mães aflitas, das mães que têm dificuldades com seus filhos. Bezerra de Menezes está na voz dos desempregados, está na voz daqueles que estão nas camas dos hospitais. A reverência de Bezerra de Menezes é tão grande que eu vejo falar do seu nome nos centros de Umbanda, nos centros de outras religiões, porque Bezerra de Menezes não é apenas um guia espírita, ele é um guia da humanidade. É alguém que vem se doando em amor e em paz por cada um de nós. Então, Raul me levou a Divaldo. Divaldo me leva a Bezerra de Menezes e me mostra essa falange de espíritos que estão guiando o barco da terra rumo aos dias do porvir. E de Raul a Divaldo, a Bezerra, nós chegamos a Jesus, o mestre de todas as horas. Como é bom ser espírita.
E hoje é bom ser espírita porque alguém, lá no princípio, quando ainda talvez fosse difícil, quando ainda as pessoas tivessem dificuldade de ter o seu culto, alguns eram perseguidos, lá estava Divaldo, abrindo a sua boca e falando, eu adoro essa palavra que você usa nas suas palestras, viu, Luciano? Com seu verbo flamívomo. Eu até guardei para repetir hoje, falando da imortalidade da alma, falando da beleza da reencarnação, falando de Jesus, o amigo de todas as horas. Eu não quero falar muito, porque você não é o mais verde, viu, Wesley? O mais verde sou eu. O mais verde, o mais inexperiente, mas penso que o mais grato a vocês, a Divaldo, a Kardec, a Jesus, a Bezerra de Menezes. Quero terminar com uns versos, porque quando hoje eu ia trabalhar no Rio de Janeiro, eu pego uma barca todos os dias, me veio na cabeça, vamos escrever? E eu escrevi. Gratidão a Divaldo Franco. Divaldo, uma vida dedicada ao amor, promovendo almas para os caminhos de Jesus, cujos ensinos representam um roteiro de luz para trilharmos nosso périplo redentor. Divaldo, uma vida dedicada ao Evangelho, pregando esperança ao coração sofredor, que encontra uma escola na proposta da dor, na busca de vencermos nosso homem velho. Divaldo, uma vida dedicada ao Espiritismo, a doutrina que nos afasta do materialismo, mostrando-nos as estradas da caridade. Divaldo, um mestre querido e companheiro. De Jesus, Joana e Francisco, um fiel escudeiro, a cantar a beleza dos dias da imortalidade. Muita gratidão, com votos de paz e bem. Obrigado.